Os senhores Aluado, Rabicho, Almofadinhas e Pontas apresentam o Caldeirão Furado. Oi! Fala aí, bruxões e bruxonas, tudo bem com vocês? Ó, seguinte, a Caldeirão Geek Store já voltou de férias, então pode ir lá pra você comprar o seu item de Harry Potter, sua caneca, sua varinha. Acessa, o link tá aqui na descrição. Com toda a certeza do mundo, o Dobby é um elfo doméstico bastante diferente. Ele ajudava o Harry sem cumprir a ordem de ninguém, ele tomava ali a atitude porque ele queria ajudar o Harry, e além disso, ele encarava a liberdade como um sonho a ser alcançado, diferente de 99,9% dos elfos domésticos do mundo. Porque eu não sei se vocês sabem, mas os elfos encaram a liberdade como uma desonra. Ser demitido pelos seus mestres é a coisa mais vergonhosa que pode acontecer na vida de um elfo. Beleza, mas por que o Dobby era um elfo diferente, que fugia do padrão? Recentemente surgiu uma teoria na internet de um fã que fez um comentário em uma postagem colocando o ponto de vista dele do porquê o Dobby era diferente. E alguns de vocês me mandaram por Instagram, Twitter, que seja essa teoria para ver o que eu achava. E eu já começo dizendo que é um pensamento muito legal, mas tem furos e nós vamos entender juntos aqui o porquê. A teoria diz que o caráter do elfo doméstico é um reflexo do caráter da família a qual ele serve. Por exemplo, o monstro, o elfo doméstico da família Black. O monstro vivia xingando e maldizendo as pessoas, ele xingava Hermione de sangue ruim, os Weasleys de traidores de sangue, e ele até concordava com os lances que o Lorde das Trevas fazia. Isso porque a família Black era uma família totalmente preconceituosa, a Valburga vivia reclamando, vivia xingando, falando que os trouxas eram a escória da terra, que os mestiços eram imundos, e o monstro vivia repetindo isso. Por quê? Porque ele convivia com a família e era isso que ele via no seu dia a dia. O Sirius era um cara que não tratava o monstro muito bem também, né? Ele era sempre muito rude com o monstro, porque do jeito que o monstro era, que era preconceituoso igual a família. Quer dizer, nem sei se ele sabia o que ele tava falando, né? Enfim, o fato é que quando Harry herda o monstro, que o Sirius morre, enfim, eles começam com uma relação meio conturbada, o monstro ainda xingando bastante, falando bastante asneira. Só que depois que o monstro conta a história do Régulo, o que havia acontecido, que o Voldemort havia deixado ele pra morrer na caverna, né, e o Régulo salvou a vida dele de alguma forma, o Harry, o Rony e a Hermione ficaram super com dó do monstro, e eles começaram a tratar ele de uma forma mais carinhosa e tal, e isso começou a refletir, tanto que o monstro começa a tratar eles super bem, fazer o café da manhã super alegre pra eles, tendo seu caráter modelado agora, refletindo ao caráter da sua nova família. A teoria ainda diz que o Ink, a elfo doméstico da família Crouch, também refletia um pouco da personalidade e do caráter da senhora Crouch, que a elfo era amedrontada, era assustada, refletindo o modo como o Bartol Crouch Sr. tratava sua esposa. Porém, aqui nós já chegamos no primeiro furo. O Bartol Crouch Sr. era um cara sim que prezava muito pela carreira, e isso foi um dos principais fatores que acarretaram o filho dele ir pro lado das trevas e enfim. Porém, ele não maltratava a mulher, ele não oprimia a mulher, porque ele a amava muito. Tanto que o próprio Bartol Crouch Jr. fala que o seu pai amava sua mãe muito mais do que amou a ele um dia. O Bartol Crouch Sr. estava a um passo de se tornar ministro da magia quando tudo aconteceu ali, quando ele prendeu o próprio filho, condenou o próprio filho, e a esposa dele já estava ficando muito doente e a situação só piorou. Então, como um último pedido, a esposa dele pediu que ele libertasse o filho. Então eles trocaram de lugar, né? Vocês conhecem a história, que a mãe tomou poção polissuco e se transformou nele, e ele se transformou na mãe, e num dia de visita eles trocaram, a mãe dele acabou morrendo lá em Azkaban como ele, e ele fugiu. É dito no livro que o Bartol Crouch aceitou fazer isso porque ele amava muito sua mulher. Cara, ele ainda colocou a carreira dele em risco com isso, né? Saindo com o filho dele ilegalmente da prisão. A Wink era uma elfa assustada assim, mas porque ela tinha muito medo de desobedecer às ordens dos seus senhores, porque ela era um elfo doméstico padrão como todos os outros ali, que era sempre muito assustado, sempre preocupado em servir. E quando a gente tem o primeiro contato com a Wink lá na Copa Mundial de Quadribol, em Cálice de Fogo, ela tá realmente muito assustada porque, ela tava escondendo, protegendo um criminoso, e 2, ela estava numa arquibancada alta para um caramba que ela morria de medo de altura, mas ela tinha que estar ali porque ela tava seguindo uma ordem, por isso que ela tava tremendo e assustada. Depois que ela é demitida, ela acaba tendo problemas com álcool, enfim. Beleza, esse foi o primeiro furo que a gente encontrou no argumento, mas a teoria fala porque o Dobby era
era diferente, por isso que eu tive que falar tudo isso. Esse fã de Harry Potter propôs então com seu comentário que se o Dobby servia a família dos Malfoy, como ele era um elfo gentil, preocupado, que se importava com os outros e que acabava desobedecendo ordens para poder salvar o próximo. O fã supôs que a personalidade do Dobby é um reflexo da personalidade do Draco. Pois é, o Draco Malfoy. A suposição dele é que, assim, a gente sabe que o Draco passou por um momento de confusão, de conflito ali muito grande com ele mesmo, pelo fato de não saber o que fazer, de não saber qual lado escolher e por medo acabar indo pro lado das trevas. Ele diz o seguinte, entre aspas, Dobby ouviu falar de sua grandeza, senhor. Dobby ouviu falar de sua grandeza, senhor. De onde o Dobby teria ouvido falar da grandeza do Harry? Será que não foi o Draco que falou pra ele em casa em um momento de desabafo? Será que o Dobby se bater e se castigar não era um reflexo do Draco que chorava, se batia e se castigava no quarto? Pra mim, não bate. Eu não consigo ver sentido nisso. Por quê? O Draco passou sim por um momento de confusão lá nos seus 16, 17 anos, que ele já era quase um bruxo adulto. Quando isso acontece em Câmara Secreta, né, que os comportamentos ali do Dobby pra salvar o Harry, o Draco tinha só 12 anos. Agora me responde você que já sofreu bullying na escola, você que já enfrentou aquele valentão, ou quer dizer, tem que aguentar aquele valentão, que o Draco basicamente era isso em Hogwarts, né? Você tem que ficar aguentando ele. Você chega em casa, vai pro seu quarto e, por exemplo, com o seu cachorro, fala assim, nossa, o Joãozinho é um cara incrível, cara, ele é uma pessoa, uma grande pessoa, uma pessoa muito boa. Não faz sentido porque o Draco odiava o Harry. O Draco cresceu numa família preconceituosa e ele era um cara muito preconceituoso, ele era uma criança preconceituosa. Porque aos 12 anos a criança não sabe discernir o que é certo, o que é errado. Pelo menos lá com a família dele. Ele cresceu tendo aquela formação, cresceu vendo aquilo, então pra ele aquilo era o certo. Tudo que tinha no mundo fora era errado. Era tipo, não, o que eu faço, o que minha família faz tá certo. E o Draco era uma criança extremamente arrogante, mano. Quantas vezes o Draco chamou Hermione de sangue ruim, infernizou Nascidos Trouxas, quantas vezes ele quis se mostrar superior, quantas vezes ele humilhou os Weasley falando que ele não tinha dinheiro. Eu duvido muito que essa mesma criança com 12 anos de idade chegou lá em casa, chorou e desabafou com o Dobby. E outra, o Draco, mesmo quando ele passou pelo momento ali de confusão dele, ele salvou a própria pele, porque ele podia muito bem ter escolhido outro lado. O Dumbledore ofereceu 1000 vezes ajuda, disse que protegeria a família dele, mas não, ele preferiu fazer o quê? Continuar com o plano lá, com medo de perder seus pais, com medo de ser morto pelo Voldemort. Nisso ele colocou a vida da Katia Bell em risco, ele quase matou o Rony Weasley, você entendeu? E ainda foi tentar matar o Dumbledore, né? E tudo bem que o Dumbledore já ia morrer, fez um plano, mas cara, se liga nisso, é uma coisa muito grande pra ser ignorado. O Draco pode sim ter mudado e tido uma clareza ali de pensamentos, mas depois de toda a Segunda Guerra Bruxa. Naquele momento ali de Hogwarts, criança, eu duvido muito. Então, por que o Dobby é um elfo diferente? Por que ele se comportava de forma diferente? Isso só J.K. Rowling pode responder, a gente não sabe. Ele simplesmente era um elfo diferente, ele pensava diferente, ele não tinha aquela lavagem cerebral, aliás, ele tinha um pouco, porque ele ainda se machucava, né, pra se punir, mas ele queria ser livre, ele era diferente dos outros elfos. Mas o pensamento dessa teoria é muito legal, eu gostei muito de como usou a base pra chegar nessa conclusão, ou nessa suposição que ele chegou, mas pra mim não fez sentido. E você, meus bruxos, o que acha? Acha que é possível? Discorda também? Deixa aí nos comentários a sua opinião. Não esquece de deixar o seu like se você gostou desse vídeo, é sério, dá o like, porque, cara, só assim o YouTube entende que você gostou do vídeo, que você quer mais vídeos desse jeito, mais vídeos sobre Harry Potter, e aí ele manda o vídeo pra você quando a gente postar aqui, porque se você não der like, você não vai receber, e aí vai acontecer a mesma coisa de sempre que o YouTube faz, né? Não entrega o vídeo. A gente se vê num próximo episódio aqui do Caldeirão. Fiquem na paz e mal feito feito.